Amém. Louvado seja o Senhor por essa oportunidade que aqui temos de, mais uma vez, nos colocarmos na presença dEle para que Ele venha ministrar os nossos corações a palavra dEle. Amém. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Efésios capítulo 2, versículos de 1 a 10. Eu vou fazer essa introdução aqui com o livro de Efésios, mas a palavra a ser ministrada hoje, ela diz muito a respeito da questão do pecado. Mas para não começar exatamente com o pecado, eu estou começando com a graça. A gente compreender que independente daquilo que nós vivemos, o que nós praticamos, nós temos a graça do Senhor na nossa vida, nós temos o sacrifício que Cristo fez em favor de nós para que os nossos pecados fossem perdoados. Então, nós não podemos acreditar que, pelo fato de vivermos uma vida de pecado, nós não temos salvação. Porque a salvação do Senhor é um bem concedido a nós de forma gratuita e que nós não merecemos. E a Bíblia garante que todo ser humano é pecador. Então, nós temos que compreender que, independente da nossa vida pecaminosa, o Senhor nos dá a condição da salvação. Vai muito naquilo que diz respeito ao nosso arrependimento, ao reconhecimento que nós temos na palavra de Deus, aquilo que o Senhor fala aos nossos corações e a forma como nós buscamos conhecer e interpretar essa palavra e nos arrepender. Porque em havendo arrependimento, o Senhor nos perdoa. E aqui, eu não vou falar, a princípio, das 3 formas de pecado que não tem perdão. Mas eu vou falar sobre os pecados que são perdoados. Amém? Amém. Verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. 2. Em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou, juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Nós somos feituras do Senhor, e Ele, desde o princípio, quando fez o homem e a mulher, Ele deixou exatamente essa fórmula e da clareza da nossa feitura, quando Ele disse, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. E no transcurso do tempo, essa transformação de vida veio vindo a nós. Essa evolução para a nossa vida, através dos tempos, o Senhor vem se revelando na palavra dEle, vem trazendo as condições da palavra dEle para aquele que era o povo que Ele escolheu. E hoje nós somos o povo escolhido do Senhor. Hoje nós somos o povo que o Senhor enxertou na árvore por conta da rejeição. Alguns o rejeitaram e abriu a oportunidade para que os gentios fossem enxertados no plano salvífico do Senhor. Então hoje nós estamos dentro da graça, dentro do plano salvífico de Deus. E Ele aqui diz que nós somos pecadores. Ele nos vivificou. Mesmo quando nós estávamos mortos nas nossas ofensas por causa dos nossos pecados. Ou seja, não é morte carnal, mas é uma morte espiritual. Quando nós estávamos no mundo, nós vivíamos essa morte espiritual. As pessoas no mundo vivem essa morte espiritual porque tudo para ela é natural, tudo é normal. A pessoa pode mentir, pode inventar história, pode se dar bem de qualquer forma, em qualquer situação, porque isso faz parte da cultura do mundo. Mas Deus está dizendo que para o povo dele não.
se nós fomos escolhidos, fomos separados, nós não podemos mais fazer parte dessa cultura. Nós não podemos mais ter essa prática que Deus abomina, porque isso é pecado diante do Senhor. Ele está dizendo que nós temos que ter uma transformação de vida. E essa transformação tem que se dar de fato. Nós confessamos ao Senhor, temos um Salvador na nossa vida, e se nós cremos que Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus, e nós queremos obedecer, nós temos que obedecer em tudo. Se nós acreditamos que hoje nós vivemos no mundo, mas não pertencemos ao mundo, e sim que nós somos pertencentes ao reino de Deus, aqui estamos como forasteiros, como embaixadores desse reino, para fazer a diferença, para divulgar a lei, a palavra, a vontade desse Deus, nós temos que fazer um comportamento em nossa vida que seja diferente do mundo. Nós não podemos compactuar com a forma como as pessoas vivem no mundo. Na vontade da carne, ele diz aqui, no verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos do desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Quão importante é o pensamento? Porque vem para a nossa mente algum tipo de pensamento, alguma forma com que nós pensamos com relação a algumas situações, com relação a algumas pessoas, e nós damos vazão a esses pensamentos e está dizendo, vocês estão fazendo a vontade dos seus pensamentos e da sua carne. Isso é abominável para mim. Porque os pensamentos que vocês estão tendo não são os meus pensamentos. E ele diz que os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Mas ele diz que nós temos que pensar o pensamento dele. Nós temos que colocar no nosso coração a palavra dele, para que das nossas bocas saia a palavra do Senhor. Que o Espírito do Senhor acompanhe as palavras que nós expressamos. Que a palavra que sai dos nossos lábios saia daquilo que o nosso coração está cheio. Então temos que encher o nosso coração da palavra e da vontade de Deus. E temos que praticar, inclusive no pensamento, um exercício do que nós pensamos. Porque se forem pensamentos que vão de encontro à palavra de Deus, nós temos que rejeitar. Lembra que ele diz lá em Efésios 3:20 que ele faz abundantemente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos pelo poder dele que opera em nós? E quando ele diz fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, ele está dizendo que aquilo que nós pensamos pode ser feito abundantemente mais. Então, se nós pensamos o mal pode se dar abundantemente mais. Se nós temos pensamentos ruins a respeito de alguma pessoa, esse pensamento pode se dar abundantemente mais. E Deus não quer isso. Se Deus é amor, Ele quer que nós tenhamos pensamentos de amor. Ele quer que nós criemos uma revolução na nossa mente para que mude a forma como nós pensamos, para que mude a forma como nós nos relacionamos com as pessoas. E Ele diz que Ele é riquíssimo em misericórdia. E quando nós ainda estávamos mortos nas nossas ofensas, Ele nos justificou juntamente com Cristo. Todo o sacrifício de Cristo foi em favor da nossa vivificação. Foi em favor da nossa ressurreição com Cristo. Para que nós saíssemos dessa vida pecaminosa e passássemos a viver uma vida de santificação com o Senhor. Ele não está dizendo que nós não vamos pecar, mas Ele está dizendo que nós temos que exercitar a nossa fé, para que através do exercício dessa fé, a gente tenha uma caminhada de vivificação em santidade no Senhor. E é possível, desde que a gente tenha esse compromisso de estar trabalhando na nossa mente o tempo todo. Porque não é tão difícil assim a gente ter um pensamento ruim, um pensamento de maldade, e a gente rejeitar aquele pensamento. A gente segurar uma palavra ruim que a gente quer falar a respeito de algum assunto, de alguma pessoa, e não proferir esta palavra. É uma questão de controle próprio. E nós temos que exercer esse controle para que nós possamos estar praticando isso. Ele diz, pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não é nosso, é de Deus. Então, se nós queremos realmente ter a salvação do Senhor, nós temos que exercitar na prática aquilo que nós cremos. E a questão do pecado está dentro disso aí. Porque a gente pode até pensar que não, mas o pecado, ele não resolvido, ele pode nos fazer perder a salvação. Não, mas é pequena, coisa pequena. Não é. Tem que ser resolvida aqui na vida terrena. No dia do juízo, nós vamos ter acusadores. E
E se as situações não forem resolvidas aqui, lá não vai ter solução. É aqui que o Senhor quer que sejam resolvidas as questões. É aqui que Ele quer que a gente chegue diante das pessoas e perdoe e peça perdão. É aqui que Ele quer que nós não ofendamos as pessoas. Que não venhamos a proferir palavras difíceis, palavras de maldade, palavras que venham ferir, palavras que venham ficar gravadas nos corações e trazer problemas a vida inteira com a pessoa. É aqui que nós temos que vigiar nas nossas palavras, e vigiar em nossas atitudes, vigiar em tudo. Para que nós possamos viver uma vida de santificação nesse processo, até alcançarmos a graça do Senhor através da salvação para a vida eterna. Mas o Senhor quer que nós pratiquemos isso aqui, que nós exercitemos isso aqui, que nós tenhamos essa transformação aqui. Ele nos deixou a palavra dele exatamente para que nós possamos fazer isso. Não é a questão do que está no porvir, não é a questão do dia do juízo. A palavra dele é para hoje, é para agora, é para o já. Tem muitas coisas que a gente, em vez de a gente resolver em vida, espera morrer para resolver alguma coisa. Então, se puder resolver em vida, tiver que falar alguma coisa com a pessoa em vida, pedir perdão, igual o irmão falou, falar, resolva, mas não espera morrer, né? Eu poderia ter feito alguma coisa, não fiz. Não fiz. O Senhor nos liberta da culpa do pecado. Isso é verdade. Ele nos liberta da culpa do pecado. Independente do fato de que o outro lado receba ou não o nosso pedido de perdão, Isso. o Senhor nos liberta da culpa do pecado. Se a pessoa não nos perdoar, aí já é a pessoa e Deus. O problema dela com Deus, né? É ela com Deus. Ela que vai levar aquilo no coração. Mas se nós temos que cumprir esse propósito. E muitas vezes até a gente pode não ofender ninguém, mas a pessoa considerar que tem alguma coisa contra nós e a gente chegar, não sei o que aconteceu, mas me perdoa. Eu não quero levar essa culpa comigo. Se tem alguma coisa que eu fiz que te ofendeu, eu posso não estar sabendo o que é, mas de qualquer maneira me perdoa. E de coração aberto. O homem recebe o perdão de Deus através da justificação. É quando a gente se coloca diante de Deus, abre o coração, fala o que aconteceu, explana toda a situação, justifica o porquê daquilo se deu, e na maioria absoluta das vezes nós não temos razão, mas nós temos que colocar diante de Deus, temos que justificar a nossa atitude, os nossos atos, porque tiveram consequências. E para que o mal da consequência seja parado, a gente tem que colocar diante de Deus isso, justificar e pedir perdão. E Ele nos perdoa. E nesse momento, aquilo ali é travado no mundo espiritual, então aquilo, a partir desse momento não tem mais acusação sobre a nossa vida com relação àquilo que nós cometemos, o pecado que nós praticamos. Então nós temos que exercitar isso. E depois disso vem o processo da redenção. E a redenção dura por toda a vida. Enquanto tivermos vida aqui na terra, nós vamos estar vivendo a redenção, que é o que a Bíblia chama de santificação. Então nós passamos pelo processo da confissão do pecado. Depois da confissão nós vamos ter a justificação. E depois da justificação, a santificação. E a gente precisa aprender a exercitar isso aí. A gente precisa aprender a viver isso aí. A gente precisa complementar isso no dia a dia da nossa vida, nos hábitos que nós temos, nas situações que nós vivemos e praticamos, na forma com que nós falamos e nos dirigimos às pessoas, até no comportar, na forma como a gente se comporta diante das pessoas, nos ambientes em que nos encontramos. Se nós participamos daquela roda de escarnecedor, se as pessoas estão fazendo piada, gracinha, brincando e falando dos outros, nós vamos estar juntos. Tudo isso diz respeito à questão da nossa vida separada. A vontade da carne deles não pode ser a nossa vontade, porque nós temos que viver a vontade do Espírito. Nós temos que, a cada manhã, para ter um compromisso com o Senhor, de renunciar à carne. Ter força suficiente, buscada no Senhor essa força, para renunciar à carne, para o Espírito do Senhor ser fortalecido em nós. E buscarmos esse propósito diante de Deus, buscarmos ao Senhor em oração. Se nós não estivermos tendo força suficiente, vamos conversar com o Senhor, vamos entrar na presença do Senhor, vamos pedir a Ele que Ele vai nos dar força. Ele
Ele vai nos dar a condição de vencer isso aí. Em Apocalipse 20, capítulo 12, está escrito o seguinte: e vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Aqui eu avalio que, no dia do juízo, esses livros que vão ser abertos, é este livro, é a palavra de Deus, que é composta por 66 livros. E o outro livro que vai ser aberto, que é o livro da vida, é o nosso livro da vida. Porque ele diz que quando nós confessamos ao Senhor, quando nós obtivemos a condição da graça do Senhor para a nossa vida, o nosso nome foi escrito no livro da vida. Mas o livro de Salmos diz que ele conversou conosco ainda no ventre da nossa mãe, e escreveu no livro todos os nossos dias. Então este livro em que está escrita a nossa vida é que vai trazer para nós o julgamento. É através da nossa vida, em comparação com o livro do Senhor, com as leis do Senhor, vai ser feita uma comparação, vai ser feito um julgamento do nosso dia a dia, das nossas ações, das nossas decisões. Só que tem o seguinte, ele diz que ele perdoa os nossos pecados e ele mesmo deles não se lembra. Então os pecados que nós colocamos diante do Senhor, as transgressões que nós praticamos, a iniquidade da nossa vida, quando nós colocamos diante do Senhor de coração, pedimos perdão, ele próprio já disse que não se lembra mais. Então isso não vai entrar no juízo, porque o Senhor não se lembra. Então se nós aprendemos a praticar isso no dia a dia, o ideal é que não haja isso no dia do nosso juízo. Porque a Bíblia diz que tem pecado que é para a morte. E tem pecados que vão ser julgados no dia do juízo. Então, vamos praticar para quanto menos acusações nós tivermos, melhor. Mas às vezes, o ser humano, assim, nós, ser humano, somos muito orgulhosos. E o orgulho é que é terrível, né? É. O orgulho vai por terra. Sim, Tem uma história assim. sim, orgulho. Na verdade, o orgulho destrói. O orgulho destrói uma vida inteira, o orgulho destrói uma família inteira, o orgulho destrói as condições de alguém conseguir vencer as batalhas que está enfrentando. Então, nós temos que quebrar o orgulho que tem dentro de nós, né? O pecado, segundo a Bíblia, é tudo aquilo que transgride a lei de Deus. É o que é contrário ao caráter de Deus. Portanto, quando se faz algo que não se agrada a Deus, está se pecando. Quando se desobedece a Deus, está se cometendo pecado. O pecado ele se dá tanto na forma interior, no pensamento, se dá na forma exterior, que são as ações, as atitudes, os atos, as decisões que tomamos. E quando nós praticamos pecado contra o nosso próximo, nós estamos pecando contra Deus também, porque nós estamos cumprindo a palavra dele. Nós estamos obedecendo aquilo que ele disse que temos que fazer, nem a forma como ele disse que nós temos que proceder. Então eu não peco somente contra a pessoa, mas no momento em que eu desobedeço a Deus, eu também estou pecando contra Deus. Então é preciso isso, que a gente tanto peça perdão à pessoa, mas também peça perdão a Deus. E ele nos orienta com relação à questão do perdão, porque ele até fala que se nós não perdoarmos, ele também não nos perdoa, que é um dos pecados que pode condenar. É um dos três que pode levar a pessoa para o inferno. É não perdoar. Como é que Deus, que é tão maravilhoso em amor, ele vai nos perdoar se nós não aprendermos a liberar o perdão do nosso próximo? De quem se viu o sacrifício do Senhor por nós, naquela cruz, se nós considerarmos que somos melhor do que os outros, que eu mereço o perdão de Deus, mas que a pessoa não merece o meu perdão. Quão melhor eu sou do que Deus? Nada. Por isso que ele diz que nós temos que perdoar antes de pedir perdão a Ele. Por isso que é necessário a gente aprender a ter a prática de perdoar, de pedir perdão, para quando a gente se colocar na presença de Deus, a gente está livre de sair.
E Deus poder dizer, como você exercitou o perdão, eu também vou te perdoar. É necessário que seja assim. Tudo que a Bíblia fala para não se fazer, ou para se fazer e não se faz, é pecado. Tudo que a Bíblia fala para não se fazer e se faz, é pecado. Ou seja, a Bíblia diz, faça isso, a gente não faz, é pecado. A Bíblia diz, não faça isso, a gente faz, é pecado. É simples entender o que é pecado. É simples compreender o que é pecado. Basta ver o que a Bíblia fala. Se alguém precisa de ajuda, eu me recuso a ajudar esse alguém, eu estou pecando. Se alguém precisa de um prato de comida, eu digo, Deus te abençoe, e a pessoa vai embora. Eu tive a condição de dar aquele prato de comida, eu não dei, eu estou pecando. Porque a Bíblia nos orienta a cuidar do próximo, orientar a cuidar das viúvas, dos órfãos, ajudar aquele que necessita. E se a gente tem recursos para poder ajudar, a gente tem que ajudar. Não é a gente dar tudo o que tem, mas dentro das posses, a gente ter amor pelo próximo, ao ponto de se colocar no lugar dele. E se fosse eu que estivesse passando por isso, se fosse eu que estivesse nessas necessidades, se fosse a minha família que estivesse passando por isso aí, será que eu ia estar na rua pedindo? O orgulho ia proibir, ia me impedir de praticar e de buscar ajuda e socorro? Porque tem pessoas que o orgulho não permite que a pessoa busque socorro, que a pessoa reconheça o estado, a situação que está vivendo e busque ajuda. Infelizmente, ainda tem pessoas desse jeito. E os irmãos na igreja têm que servir para isso, para se acolher um ao outro, para ajudar um ao outro, para conversar com um ao outro, para ouvir, para mostrar se o irmão está cometendo erro, se está pecando, se está praticando algum ato que não deveria estar praticando. E chegar e conversar com sabedoria e mostrar. É depender do outro receber ou não, mas se a gente vê, se a gente é testemunha, se a gente sabe que alguém está pecando, é nossa obrigação como irmão alertar para esse irmão. Porque se nós não queremos a nossa perdição, não temos que querer a do nosso próximo. A salvação individual mas a do próximo às vezes depende da gente. Depende de um alerta nosso, depende de uma orientação que a gente possa dar. Então nós temos que compreender que temos que ter essa prática. O que o Senhor falou. Eu estou resumindo aqui a palavra, porque ela é muito grande. E aí eu estou buscando fazer um resumo dela, para que a gente possa entender a questão do pecado. Eclesiastes 7:20 diz que, na verdade, não há um justo sequer sobre a terra que faça o bem e não peque. Então a questão não é fazer o bem, porque o justo faz o bem, o justo ajuda o próximo, mas peca. Então todo ser humano, absolutamente todo ser vivente é um pecador. E o Senhor Jesus Cristo veio exatamente para mudar isso, para retirar de nós essa condição, para nos orientar e nos instruir com relação ao pecado, para que a gente se liberte desse fardo, através do perdão, através da liberação do perdão, através da humildade, através do reconhecimento das falhas, dos erros, através de abandonar o orgulho, chegar e se colocar diante da pessoa, mas fulano, eu fiz isso, eu pequei contra ti. Como o filho pródigo disse quando voltou para o pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. E é isso que nós temos que fazer. Deixar o orgulho de lado e chegar diante das pessoas que nós magoamos, que nós fizemos algum mal, que nós proferimos alguma palavra. Muitas vezes não precisa nem a pessoa saber que nós cometemos esse ato. Mas se nós temos um coração voltado para o Senhor, vai ser tocado no nosso coração que a gente fez um mal para a vida da pessoa sem ela saber. Que a gente proferiu uma palavra para a vida daquela pessoa que era uma palavra ruim,
E a pessoa, mesmo sem saber, a gente tem que chegar, olha, fulano, eu falei isso a teu respeito e você não estava presente, me perdoa. Porque o ideal, se tivermos de falar alguma coisa de alguém, tem que ser na presença, para que a pessoa tenha a oportunidade de dizer, não, mas eu não sou assim, ou eu não fiz isso, ou se eu fiz, me perdoe. Mas se a gente falar por trás, que tipo de cristão nós somos? Então nós temos que aprender a combater essas atitudes. E é isso que Deus quer que nós façamos, é isso que agrada a Deus. Muitas vezes, os pecados que nós cometemos, as pessoas não sabem, mas nós sabemos. E temos um Espírito de Deus que habita em nós, que nos alerta. Então, quando for necessário, vamos procurar as pessoas. Não é humilhação. Não é humilhação. Não é a pessoa se menosprezar e se diminuir, muito pelo contrário. Quanto mais a gente tem esse tipo de atitude, mais a gente cresce no reino. Mais a gente cresce naquele amor maravilhoso que Deus tem por nós. Mas a gente cresce no reconhecimento que o mundo espiritual tem a favor da nossa vida. Porque o Espírito está prevalecendo e não a carne. E é isso que Deus quer, que o Espírito prevaleça. Em João 1,8 diz que se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Ninguém pode dizer que não peca, porque já está pecando. Porque está mentindo, porque diz que não é verdade. Se não é verdade, é mentira. Então todos pecamos. Em Tiago 1,14 diz o seguinte: mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. 15. Depois, havendo a concupiscência concedido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Aqui, no caso, é a morte espiritual, que também pode ser a morte carnal. Concupiscência quer dizer o seguinte: é o desejo moderado de satisfazer a sensualidade, um forte apetite sensual. Mas também é desejo intenso de bens materiais ou terrenos. Desejo pecaminoso do prazer carnal praticado na imaginação de uma pessoa. São os pecados da carne, as ambições mundanas, os desejos mesquinhos, fazer juízo de todas as coisas segundo as nossas concepções puramente materiais. Isto é a concupiscência. E isto leva à morte. É o que a palavra de Deus fala. Porque ela foi concebida. E a pessoa dá vazão a essa concepção. E quando dá vazão, ele começa a avaliar o que é pôr em prática. Muitas vezes nem avalia, simplesmente põe em prática. Então está exercendo um pecado. E ao exercer esse pecado, ao esse pecado ser consumado, a pessoa é levada à morte. Então, absolutamente tudo o que vai de encontro à palavra de Deus, o que nega a palavra de Deus é pecado. E a gente não pode analisar e avaliar que é diferente disso. Em Tiago 4,17, diz o seguinte: aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. A omissão, a indiferença, o medo de falar para as pessoas que elas estão cometendo pecado. São várias as situações. E nós temos que fazer uma análise nossa própria. E depois de fazer essa análise, julgar a nossa vida. E a partir daí a gente pode chegar para os irmãos também que estão cometendo erros, pecados, que nós sabemos que podem levar para o inferno. Chegar para esse irmão e alertar. Mas nós não podemos simplesmente alertar o nosso irmão que ele está errando, que ele está pecando, enquanto a gente não corrige o nosso. Porque que adianta a gente se preocupar com a vida do próximo, com o pecado dele, orientar ele, que ele está pecando e trazê-lo à luz da palavra para se arrepender dos pecados, se nós não nos arrependemos do nosso. Não reconhecemos os nossos e não deixamos de praticá-los. Então nós temos que, em primeiro lugar, cuidar de nós. E quando nós tivermos esse exercício aprofundado,
essa prática aprofundada, a gente exercitar na vida do nosso próximo com amor. E assim a palavra de Deus nos orienta a ser. O salário do pecado é a morte. Em Gênesis 4, versos 6 e 7, diz o seguinte: E o Senhor disse a Caim: Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que será aceito. E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta. E sobre ti será o teu desejo, mas sobre ele deves dominar. Naquela época, o Senhor já alertava Caim com relação ao pecado. Que ele tinha a condição de dominar aquele desejo que estava no coração dele. Ele tinha nele as forças necessárias e suficientes para resistir àquele desejo de matar o irmão. O Senhor está dizendo: o pecado já essa porta e tu tem as condições de dominar, tu tem sobre ti o poder para dominar esse pensamento, esse desejo ruim, esse pecado. Então depende de você, compete a você, não compete a mim, é o que Deus estava dizendo para ele. Então os pecados que nós praticamos, nós temos em nós já a condição dada por Deus, a força dada por Deus para a gente resistir, dominar e não praticar. Por que nós praticamos? Às vezes é uma coisa tão simples. Às vezes é uma palavra que nós não deveríamos proferir. Por que nós não aprendemos a controlarmos, a examinar, a mudar a nossa mente, como diz em Romanos 12, 2? Mudar a forma de pensar, ter essa transformação. Porque tudo vem da nossa mente. O pecado, ele nasce aqui. E o domínio dele está aqui, depende de nós. O Senhor já nos deu todas as condições para resistir, para dominar e para ter o controle sobre ele. Em João 9:31, diz: Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Consegue compreender que, como pecadores, Deus não nos ouve? Mas por conta da graça salvífica, do sacrifício que Jesus Cristo fez, para que nós tivéssemos nossos pecados perdoados e obtivéssemos a condição da graça para a vida eterna, hoje nós podemos alcançar o Senhor através do nome de Jesus Cristo, entrar na presença do Senhor através do nome de Jesus Cristo, obter o perdão dos nossos pecados. Mas isso tem duas condições: nós sermos tementes a Deus e fazermos a vontade dele. Ser temente a Deus e fazer a vontade dele. A partir daí a gente começa a ter essa prática real na nossa vida. Em João 1:9 diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. É confessar ao Senhor com o coração aberto, com pureza, com palavras certas. E quando eu digo palavras certas, eu estou falando de palavras verdadeiras. Deus não quer ver floreado, Ele quer a verdade. Ele conhece o nosso coração, mas as palavras que saem dos nossos lábios quando estivermos na presença do Senhor tem que ser palavras de verdade. Se o coração está ruim, se tem pensamento ruim, tem que colocar diante de Deus, porque é dele que vem a força para que nós possamos resistir, não praticar e vencer. E se cometemos, também como colocar diante de Deus na forma como nós praticamos o erro, da forma como nós praticamos o pecado, porque assim Deus, na fidelidade dele, ele vai nos perdoar. Em 1 Pedro 1,15 diz o seguinte: Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver, porque está escrito: sede santo, porque eu sou santo. O Senhor está dizendo que nós mesmos, como pecadores, nós temos que viver uma vida terrena buscando essa santificação. Porque Ele está dizendo que nós podemos ser santos como Ele é santo. Nós podemos viver uma vida de busca de santificação para que o nome do Senhor seja glorificado através
através de nós. Nós podemos sim alcançar santidade. Não estou dizendo que essa santidade venha a ser alcançada agora no transcurso de vida, mas é um caminhar no dia a dia buscando essa santificação. E ao se buscar essa santificação, se busca uma transformação de vida todos os dias, uma renovação do Senhor todos os dias, ouvir a palavra do Senhor, obedecer aquilo que Deus fala, obedecer de coração, ter temor ao Senhor, não é ter medo, é ter temor ao Senhor e obedecer a voz dele. E assim a gente vai viver esta vida de santificação. Em 1 João 5,16, e aqui a gente termina, está escrito o seguinte: se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará a vida. Aqueles que não pecarem para a morte, há pecado para a morte, e por isso eu não digo que ore. Ele está dizendo o seguinte: se a gente vê o irmão cometendo um pecado, e a gente orar por esse irmão, ele não está nem aqui dizendo, procura esse irmão. Ele está dizendo, ora por ele. Porque às vezes ele não tem liberdade de falar com a pessoa. Ele está dizendo, ora por esse irmão que está cometendo pecado. Porque se for um pecado que não é para a morte, ele vai viver por causa da tua oração. Aquele irmão vai ter vida do Senhor. Aquele irmão vai alcançar, através da misericórdia do Senhor, a graça do Senhor. Então, é papel nosso, é dever nosso também estar orando pelo próximo. Quando ele fala irmão, somos irmãos em Cristo. Então, nós temos que orar pela igreja, nós temos que orar uns pelos outros. Nós temos que interceder em favor do corpo de Cristo. Nós precisamos ter esse hábito de orar. Orar pelos irmãos. Se nós vemos que algum irmão, independente de que denominação ele seja, porque isso não vem ao caso, está cometendo algum pecado, vamos colocar diante de Deus a vida desse irmão, dessa irmã, orar, interceder em favor, para que Deus alcance, para que Deus abra a mente e o coração, para que Deus leve essa pessoa a ter uma mudança e uma transformação de vida. Vamos ter amor pelo nosso próximo, para que ele também possa ser alcançado pela graça salvífica do Senhor. Porque ela é individual, mas ela não é só nossa. Não é só nossa. Ela está aí para o mundo inteiro, para o mundo todo. E pessoas precisam ser alcançadas e depende de cada um de nós. Nós somos aqueles que o Senhor escolheu para irmos adiante, para precedermos ao Senhor Jesus, para que nós possamos levar o Senhor e depois que nós levarmos, Ele vá lá e alcance aquelas vidas. Depende de nós. Se nós aprendermos e praticarmos, muitos vão ter a salvação para a vida eterna. E não importa se nós vamos saber ou não, um dia lá nós vamos estar abraçando a cada um. Amém? Amém. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. E vamos então orar ao Senhor.